Fala, engenheiros! Tudo bom? Vamos para mais um vídeo? É legal que a gente está fazendo uma sequência e quem estiver assistindo todos os vídeos diariamente, com certeza está entendendo um passo a passo para você desenvolver toda a sua profissão, a sua carreira, tá? Dentro do que a gente chama do engenheiro 2080, ou seja, focando nos 20% mais importantes para que você já tenha 80% de resultado imediato, tá? Agora, para isso, claro, você tem que assistir, né? Tá vendo? Faz o seu joinha, faça o seu comentário e coloque em prática tudo aqui que você está aprendendo nesses vídeos do desafio, que são de 5 a 10 minutos por dia, ok? E é muito interessante assim, quer se aprofundar nisso? Quer saber mais sobre isso? Então aí nós temos aí, fale comigo e aí eu mostro, né, as aulas completas, com mais detalhes, realmente para você fazer o passo a passo, tá? Dentro do Clube da Construção ou dentro do Fórmula do Engenheiro Empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre programação, tá? O que é a programação? Nós falamos no início o planejamento, que são levantamentos de todas as necessidades, né, daquele projeto para que a obra seja executada. E agora a gente vai pegar esses levantamentos dos serviços e também, né, do material e colocar numa sequência lógica, tá, de como vai ser feito aquela obra durante um período, né? Então, se a obra, por exemplo, tiver 20 meses, tá? Então, qual a duração, por exemplo, da fundação? Qual a duração do levantamento da alvenaria, né? Da parte de estrutura, de lajes? Quando vai acontecer, tá? Então, a gente precisa saber quando vai acontecer, né? Dentro desse período da obra, tá? E por quanto tempo. Então, a gente vai ter, na verdade, já uma visão antecipada, tá? De como essa obra vai ser construída. Quando a gente fala, né, muitas vezes de tecnologia BIM, tal, que a gente, né, começa a construir aquela obra de forma digital, tá? Que é isso, na verdade, a tecnologia BIM, você vê com antecedência. Quando a gente faz, né, isso aí a gente faz já há muitos anos, desde que eu me formei, que faz já há um bom tempo, a gente faz também claro que não tinha a tecnologia digital, mas a gente tinha que já enxergar essa obra pronta ou também essa obra sendo executada durante um período e durante a sequência, né? A sequência das atividades. Por que eu falo muito da sequência? Porque a sequência de atividades, claro, a gente precisa respeitar a precedência, na verdade, né? Por exemplo, determinadas, você não pode pintar uma parede se você antes não fizer o revestimento do reboco, não é? Então, quer dizer, tem tarefas que dependem de outras. De repente, por exemplo, fazer o muro da construção não depende da obra em si de uma casa, tá? Mas existem muitas estruturas, por exemplo, uma laje ela só pode ser feita depois de serem feitos os pilares, tá, da construção. Então, durante a programação, nós temos algumas ferramentas para que a gente facilite essa programação. E a gente tem, por exemplo, o método, do CPM, tá? Nós temos o método PERT. Tudo isso a gente tem, como eu falei, né, treinamentos mais específicos que a gente fala mais sobre isso. Mas eu vou falar rapidamente que o CPM, na verdade, é você conhecer o caminho crítico. É isso que eu estou falando. Saber qual é a sequência das atividades e aquelas atividades que, se você não fizer dentro daquele prazo, né, que foi programado, né, anteriormente, atrasa toda a sua obra, tá? Por isso ele é crítico. Porque tem atividades que, se você atrasar, por exemplo, um mês, a obra não vai ter consequência de atraso no final dela. Mas tem atividades que, se você atrasar um dia, a tua obra já atrasa um dia também. Então, esse é o caminho crítico que a gente só vai observar no método, tá, do CPM. Que isso eu posso explicar melhor durante as outras aulas. E tem também o método PERT. O PERT o que é? É você ver esses vários caminhos, colocar de forma sequenciais as suas atividades, tá? Aonde você utiliza, muitas vezes, né, folgas, porque muitas vezes, como é uma previsão, você nunca vai ter uma bola de cristal de saber exatamente o que vai acontecer. Então, tem algumas atividades que necessitam de maiores folgas, ou seja, pensar assim, não, eu posso fazer talvez em uma semana, mas vou colocar aqui 10 dias, porque pode acontecer de um atraso. Então, você vai ter o quê? Atividades que tem lá, de repente, de 7 dias a 10 dias, né? Então tem o que a gente chama de situações otimistas, né? Se de repente você consegue fazer em 7, você conseguiu, né, ser otimista, ou seja, acabar a obra com menor tempo. Tem uma situação que é mais provável, vamos dizer que seria em torno de 8 dias, 9 dias, né?
e a situação pessimista, que seria, vamos dizer, chegar nos 10 dias naquela atividade. De repente, se tivesse terminar em 7 dias, você terminaria somente em 10 dias. Então, seria a situação pessimista. Ok? Então, falando sobre isso rapidamente, tá? Porque realmente são assuntos que duram aí, né? Muito tempo, que eu digo, aulas que eu tenho dado aí, pelo menos de 2 horas falando sobre isso, tá? Mas pelo menos você já está tendo a noção e já, por exemplo, ouviu falar na faculdade, está voltando a ouvir essas coisas que muitas vezes você deixou de lado. E então é importantíssimo na programação ter, né, o início de cada atividade e o fim de cada atividade. Então você vai ter a duração e as sequências, ou seja, você monta o seu cronograma. Você tem um cronograma físico da obra diante desse passo a passo que é feito durante a programação. Ok? Se você gostou, faça o seu joinha e é muito importante que você compartilhe com seus amigos. E ó, se quer saber mais sobre isso, me dê um toque aí, entre em contato que eu posso passar para você detalhes. Até o próximo vídeo.